Porra, mas vamos lá. Nesse momento, assim, eu fiquei. O povo jovem lá, assim, a galera jovem e tal, eles conseguem ter um fim de semana agradável, feliz, ou você tá sentindo que tá tendo uma tristeza grande no país? Tem sim, tem pessoas que, por exemplo, eu tenho amigos da minha idade que ele costumam sair, talvez. Porém, temos um fator muito importante, que é a insegurança no país. Então você se expõe saindo para uma balada numa parte da cidade. E tem pessoas que fazem festa na sua casa mesmo. O que é muito frequente lá é que as pessoas se reúnem, aproveitam o aniversário de uma pessoa e pegam a casa, e outros vêm de outra cidade e fazem a festa. Então, a juventude no país, ela está muito triste também, É isso que eu tava porque ela não imaginando. vive juventude. Inclusive, tem uma aluna de espanhol que ela falou, e ela mandava o áudio, inclusive, para conferir se ela estava escutando certo. O cara falava, não, eu me sinto uma pessoa velha. Ele tinha 21 anos. Eu só moro com meus avós, tenho a minha tia, meus amigos foram embora. Não posso ir à faculdade porque não tem transporte público. Então eu tô sentindo que estou tomando essa atitude dos meus avós, só que com uma idade muito Que era pra estar ainda jovem, aproveitando. exatamente. E isso é um fato muito geral. Acho que tem pessoas no Brasil que se sentem dessa forma, que Claro, não não tem pode condição de aproveitar, aproveitar. tem que trabalhar muito jovem. É um fato geral da Latinoamérica. E isso, as pessoas, quando a gente fala, mas isso é geral na Latinoamérica. Mas não deveria ser quando você vê o governante dizendo, vamos criar o socialismo e vamos ser felizes todos. Então aí é contraditório. Você criar felicidade para o povo e o povo saindo do país é Você totalmente. acha que esse socialismo venezuelano foi premeditado ou foi uma tragédia que acabou acontecendo, entendeu? Tipo, você acha que Chaves queria isso? Não tô falando da questão da pobreza, mas de. Bom, é isso mesmo. Temos a nossa indústria, vai ser desse jeito, e isso daí foi pensado. O embargo atrapalhou totalmente. Se não tivesse o embargo, como é que seria? Se não tivesse o embargo, provavelmente a Venezuela não tivesse acontecido nada do que aconteceu até agora, porque o Chaves ele pega o barril de petróleo em US$ 100, quando o orçamento do país era feito com o barril em US$ 20. Então tinha uma grana que sobrava que dava para fazer muita coisa. Então provavelmente se a questão do petróleo não tivesse acontecido, ainda tivéssemos Venezuela para, sim, nesse sentido. Mas se foi premeditado, sim, eu falei do primeiro plano socialista e o segundo plano socialista. E o Chávez falava, a gente vai governar até 2021 para criar o socialismo do século XXI. E o que é o socialismo do século XXI? Não é na cabeça do Chávez. Ele é o responsável pela operalização desse projeto, mas ele já vem dos anos 70, 80, que são o que são a mudança da guerrilha para a parte democrática. E eles entendem que a conquista do poder tem que ser afastada a parte das armas para poder pegar o controle do Estado como uma renta política e ideológica. E quando ele chama o socialismo, eles começam a produção ideológica da qual eu falei, que é os principais intelectuais começam a legitimar o socialismo do século XXI. Então você vê o plano nacional socialista da Venezuela, o primeiro, dizia seguindo o artigo tal da Constituição. Então eles começam a juntar tudo socialista com o que tinha na Constituição. Porque como a Constituição não dizia a Venezuela socialista, eles precisavam legitimar tudo o que era feito. E aí você, na faculdade, não podia falar mais da Constituição. Você tinha que falar do plano social socialista da nação. E se você não sabia os artigos, você era contra-revolucionário. Por quê? Porque na Cuba tinha o livro azul, tem outros países o livro verde, e na Venezuela tínhamos o livro azul, Quer dizer, vermelho. você provavelmente acha incoerente demais parte da esquerda brasileira que apoia essas iniciativas do Maduro, assim. Tem, em 1945, com o surgimento da ONU, tem algo muito importante, que os direitos humanos, direitos políticos, direitos de primeira ordem, segunda ordem e tal, e é algo elemental da conquista para os próximos países.
o que depois vai se tornar países. Por quê? Foi uma luta também da esquerda por esses direitos. Então, quando você tem um país onde esses direitos não são respeitados, aí não tem democracia, não tem... Como é que é a questão, acho que eu tenho uma pergunta para falar de minorias, que é o seguinte, LGBT lá, como é que funciona? Domingo fiz uma live com uma líder política, né, da Venezuela, e ela faz uma luta diária para representatividade da mulher, para a posição de respeito dos LGBT, das feministas, dos negros também, mas na Venezuela nós com os negros nunca tivemos caso de discriminação. É muito, para nós, quando eu vim no Brasil, por exemplo, eu tinha que preencher o formulário no aeroporto e tinha que dizer se eu era pardo, negro. Eu achei muito estranho. Você nunca preenche isso na Venezuela. Então, nós lá, graças a Deus, não temos casos como no Brasil, mas a mulher, quando você vê na fronteira a mulher vindo a pé com a criança, você vê que a mulher é vulnerável no país. Então, não tem direito à mulher garantido. Você vê que as mulheres, por exemplo, no vídeo, cara, eu tô falando coisas que estão na internet, você vê as mulheres na posto de gasolina, não, posto de saúde fechado, e a mulher dando à luz o filho aí no meio da rua. Quer dizer, a galera de esquerda que é a favor do governo Maduro é praticamente um bando de imbecil. E tem... que vai totalmente contra o que a esquerda diz, né? Exatamente. A gente dá uma lida, né? Porra, é um Google, cara, um Google. Isso na questão da mulher. Nós temos lei em apoio à mulher, temos o Ministério da Mulher também, mas tem muito a ver com a estrutura. Uma mulher que até politicamente você vê que os ministérios estão compostos por homens militares, então Sim. cara que fala que a mulher tem direito, mas coloca uma mulher ministro aí também, que seja capaz. Não mesma tem, coisa. não vai ter. LGBT imagino que é a mesma coisa. Não, tem alguns movimentos que são a mas favor do bem governo, mas pequeno. chegar numa estrutura de poder de decisão de verdade, não tem. O que tem é leis pra caramba. Tem leis de proteção até isso, então, eles todo o decretam. Não garantem nada. Todo está decretado. E até temos uma lei contra o ódio. Então você se expressa de uma forma... você pode ser imputado por promover o ódio. Então, mas vamos lá. Caralho. Uma coisa que eu vejo assim, você tá falando de um país que tem 14 milhões de habitantes? 40, né? Desculpa, 40 milhões de 40 habitantes. menos os que têm saído, que são 6. Sim, vamos lá, botar 30 milhões de habitantes. Um país que tem 30 milhões, gente pra cacete, 30 milhões de habitantes estão num país que está vivendo uma crise absurda institucional. Dentro desses 30 milhões, eu acredito que existe influenciadores, existe artistas, existe cantores, existe comediante, apresentadores. Como que essa classe, que geralmente é uma classe que tem impulsionamento na sociedade por conta de números, né? Aparecer pra todo mundo, né? É, porque aqui no Brasil, por exemplo, tem muito artista que é anti-Bolsonaro. E fica uma grande guerra, né? Da Globo, o artista da Globo que bate no Bolsonaro. E aí tem os apoiadores do governo deslegitimam a arte desse cara, tal. Como é que fica isso, essa questão lá? Porque, querendo ou não, é uma turma que tem um poder também. Poder cultural. Como que fica isso lá? Por exemplo, eu vou colocar o exemplo. A gente está gravando e você tem uma plataforma para colocar o vídeo. E essa plataforma é garantida porque você tem acesso à internet. Então você gravou, sobe o vídeo, perfeito. Ou você tem os materiais necessários para gravar. Lá é muito pouco as pessoas que, se não são a favor do governo, vão ter essas capacidades. Por exemplo, de fazer uma live. É muito difícil fazer uma live você morando na Venezuela. Por quê? Não tem internet para todo mundo. Eu mesmo, eu tenho aqui as notas de voz no meu telefone da minha avó, que me mandou um áudio. Hoje estamos terça-feira, dia domingo. Ela mandou um áudio. E o áudio chegou para mim hoje porque a filha da minha avó que enviou o áudio, ela teve que subir o morro, onde ela pega o sinal. E o morro não é uma coisa, vou subir 3 escadas. Não, é o morro. E lá ela pega o sinal, onde não pode chegar minha avó, ela manda o áudio, espera que eu responda e ela desce. Virou uma ilha. Claro.
É Se um eu for isolamento, desculpa te interromper. tipo Coreia do Norte, você isola a Exato. população. Se eu não, for agora no Instagram procurar por Caracas, eu não vou ver muita coisa. não vai ver muita coisa, exatamente. Vai ver algumas postagens de pessoas que têm sinal. Então, Caracas estrategicamente você vai ter acesso a muitas coisas. Porque ele precisa manter essa galera feliz. Porque lá tem pessoas que vão pra cima dele. Mas esse vídeo dificilmente vai ser visto por venezuelanos Exatamente. que moram na Exatamente. Venezuela. Isso mesmo que você disse. Eu fiz um vídeo, eu garanto que muitas pessoas do meus amigos não vão poder assistir. Quer dizer, o Twitter não funciona muito na Venezuela. Muito não, exatamente. Que é um lugar onde poderia ter... E o Twitter é usado como meio de protesto lá. As Sim, aqui pessoas, também. mas lá, se você dificilmente vai ter o aparelho, para empezar por aí. Você não tem um aparelho smartphone. Deus do céu. Não tem Por- nem o bagulho, entendeu? O meu Nós caso. temos que, pra ver a X, nós temos que levar um carro, um projetor, deixar na praça lá pros caras verem. E você perguntou dos comediantes, por exemplo, lá temos, claro, muitos comediantes, muitos que estudaram ciências políticas como eu, então eles fazem um humor, tipo, para contrastar tudo isso que eu estou dizendo, mas é como se o governo chegasse nesse momento, ele fechasse esse local e colocasse uma multa, que você não poderia pagar. Tem uma censura. Tem uma censura muito grande. Mas é E uma censura, tipo, oficial. Não Sim, sim. podemos falar mal do governo. Exatamente. Por quê? Porque você está promovendo o ódio. Ah, porque é o crime de ódio. Exatamente. E muitos comediantes, eles estão na Espanha, em outros países, e de lá eles fazem o trabalho Igual de... você tá aqui falando. Exato. Exatamente, chega lá. tranquilo. Exatamente. Não chega, mas a gente divulga o que acontece lá para de alguma forma as Sim. pessoas entenderem a magnitude do problema. Os cantores, temos exemplo de cantores que são a favor, cantores muito importantes para o país que revelaram ser apoiadores do Chaves, ganharam muita grana com o Chaves, mas muita grana. Por quê? Porque o populismo, o que acontece? O populismo quer manter muitas pessoas felizes. Então, o Chaves dava de presente para a filha do ministro tal, o cantor tal coisa, ele vai dar um concerto lá. E o cantor que não está pensando em ser ideologicamente correto, ele está fazendo o trabalho, ele vai lá. Então, quando isso foi revelado, o povo começou a sentir nojo daqueles cantores também. Entendeu? E esses cantores foram embora também, porque já que não podia ficar no meio entre um e o outro, e temos uma galera de artistas que não apoia o governo e, obviamente, no país não vão ter sucesso. Eles saíram do país e continuaram a carreira fora. Atores, muita coisa. Caralho, pra terminar, é bizarro isso. Assim, me dá a impressão que as mulheres mais bonitas do mundo, que são as venezuelanas, que são as Miss, Vocês são várias vezes campeão mundial aí nesse rolê, né? é pra Nessa. contrastar com toda essa cagada que tá tendo. Mas eu queria vê-las saindo pela fronteira para ver se são essas. Como assim? Se fosse a maioria, se esse é um estereótipo do nosso país, aonde elas estão lutando pelo país, entende? Porque é uma plataforma de direitos humanos que Sim. elas logo conseguem, quando elas ganham E é isso. verdade, você não vê elas falando, tá merda lá, Entendeu? hein? Então você ganha o Miss Universo para sair a defender o povo, para você trabalhar por mais educação, se expressar pelo Quem grita por vocês? Temos muitos ativistas ainda lá, temos muito, é inevitável, mas é muito difícil fazer uma atividade política pela desconexão que tem da internet, pela incomunicação física de transporte. Você chama um protesto e você tem que chamar esse protesto tipo 3 meses antes, para que as pessoas possam saber e reforçar todo esse tempo. Ele tirou a comunicação, ele tirou o transporte, tá ligado? Ele enfim, dominou a comunicação, porque ele tem o programa dele, tá ligado? Isso é uma loucura, cara. E o cara que me disse que isso não é ditadura, desculpa, né? Exatamente, você só tem que pensar nos princípios da ditadura, da né? Fazer um ditadura. checklist. Não é ditadura porque, de acordo com a Constituição que essa galera criou, não é uma ditadura. Exatamente, não é, mas ela tem o poder mais elemental. E o princípio marxista, aí vai ter os marxistas que vão me odiar. Eu não sou muito... Estudei o Marx até o fundo, mas a revolução, o que diz? A revolução é você ter uma caça social onde o primeiro andar estão os meios de produção. Então, o que quer o marxista? Pegar os meios de produção e diversificar. Perfeito. Só que o segundo andar é a produção ideológica. Sim. E até então, o marxismo estava focado na produção material e não na ideológica. Essa revolução do século XXI sabe que o segundo andar é importante. Então, por isso
expulsa atores, cantores, porque eles produzem mensagens ideológicas. Então ele cria os seus próprios cantores para legitimar o que tem embaixo, que é a produção física, como você disse, em comunicar as pessoas, transporte. Você vê, por exemplo, os ônibus são vermelhos e tem a cara do Chávez, tem a cara de Bolívar e tem a cara do Maduro no meio, como se eles fossem garantir que o ônibus não vai bater em outro. Entendeu? Então, tudo tem a ver com uma mensagem ideológica. E isso faz, com o tempo, não são 3 dias, são 20 anos, que a pessoa se desgasta. Outros vão embora e outros ficam lutando, claro, mas são arriscados a ser perseguidos. Muitos líderes, os filhos estão fora, só eles que estão lá. Cara, eu vou falar um negócio, eu vou terminar falando um negócio. Foi do caralho esse papo, eu vou te falar por quê. Primeiramente agradecer, velho, pela aula que você deu, assim, ainda mais pra quem precisa aprender, porque assim, você deu uma aula de 2 momentos, exatamente como a gente bateu o papo, que é o problema de um Lula e o problema de um Bolsonaro. Porque me dá a impressão, foda-se se você vai me xingar, eu não tô impressionado com isso, eu tô ouvindo de um cara que viveu um problema que parece que estamos indo por esse caminho, né? Viveu e estudou, né? Viveu e estudou. O cara que porque estuda não tem isso. que esquecer o tema da polarização. É chave. A palavra polarização. O que vai levar um país a um destino é polarização. Que os extremos se polarizam de tal forma que a galera não enxerga mais o meio. Ela enxerga o que tem Por isso, do quando me lado. perguntam assim, você é Lula ou Bolsonaro, falando sou nenhum dos dois, você é um isentão, eu falo com muito orgulho, cara, graças a Deus. Porque eu acho que o termo isentão, ele é uma merda, na verdade, né? Porque isentão é um cara que se isenta, ele tá fora. Mas a Mas gente não é isentão. Exatamente. Eu não sou assim que eu tô fora, eu tô dentro da política, só que eu não apoio a merda de partidos. é porque se você... Partido é um grão de areia diante de um mar que conforma a política. Exatamente, maravilhoso. E o grande lance, eu faço questão, mas quem que é a terceira via? Não me importa, eu só acho que se tem Lula ou Bolsonaro, eu faço questão de citar os dois no governo, a gente vai ter sempre algo radical que vai ficar combatendo de um lado ou de outro, transformando o país no que é a Venezuela hoje. Por exemplo, a gente colocou o exemplo, 40 milhões menos 6 que saíram. Não temos líderes pela persecução que está vivendo, ou os que têm são ameaçados de alguma forma que a gente desconhece. Mas o Brasil tem 200 milhões de habitantes, acho. Não tem um cara, além deles dois. Pô, Então, deve ter. Que a gente claro não que tá dando tem, chance. claro que tem. Então, se as pessoas parecem que ficam cegas. Mas Não elas estão querem- cegas, porque elas acreditam assim. Porque o cara que é bolsonarista, ele olha e fala assim, eu tenho que votar no Bolsonaro porque só tem o Lula. E o cara que é lulista, eu tenho que votar no Lula porque só tem o Bolsonaro. O cara é Mas cego. quando acontece isso? No segundo turno. Sim, Porque tem... sim. É isso. Mas a galera já o pensa nisso. sistema leva a pessoa a ter que eleger quem ela quiser no primeiro e quem ganhar Eu para sei, contrariar o outro no segundo. Mas a treta ideológica já leva você a entender que vai ter um segundo turno, que vai ser um ou outro. Então você vai desde o começo se movendo pra ou é esse ou é esse. Ou você é corrupto ou você é fascista. É um ou outro. Mas exatamente. E isso leva a que seus direitos como brasileiro sejam vulneráveis. Por quê? Você agora, vamos supor, eu sou pró-Lula e o Bolsonaro queria fechar o hospital público. E eu vou lá e eu quero lutar porque o hospital não seja fechado. E ele é fechado ainda. Então eu vou ser detectado como uma célula que apoia o Lula. Agora, o contrário. Se eu for apoiador de Bolsonaro e eu quiser me manifestar em apoio a algo que o Lula está fazendo, o outro grupo vai me detectar. Então, e ele vai É isso que eu tô esquecer, falando, é isso que eu tô ele vai falando. esquecer que eu sou brasileiro, vai esquecer que eu sou venezuelano, ele vai esquecer que o que ele não vai esquecer é que eu sou inimigo. E algo muito importante nas lutas políticas de esquerda e direita extrema. Você não é brasileiro, venezuelano, tal. Você é inimigo da luta, da minha luta. E você falou uma palavra muito interessante, célula, né? Você não vira mais um ser humano que pode pensar por si. Você vira um cara no meio de uma manada. Não, tipo é isso, assim, sei lá, dá exemplo que tá a final, né? A final, né? Do segundo turno. A final. Lula contra Bolsonaro. Eu falo, quer saber? Eu acho que eu vou votar nesse caso no Lula, porque, caralho, automaticamente eu sou Fudeu, anti-luta fudeu. do Bolsonaro. Ou o contrário, eu vou votar no Bolsonaro. Você é anti-luta do Lula. Sendo que você é só um cara que falou, mano, eu preciso escolher um ou outro.
E a pessoa acaba botando você numa luta. E você não é uma luta. Exatamente. Você é só um cara que tá votando. É, Caralho, é foda. tem um princípio importante da política que se um cara faz campanha dizendo se vocês votarem por mim, eu vou conseguir a casa de vocês, vou conseguir a educação perfeita. E ele conseguiu. E deu. Perfeito. Mas não era um benefício. Era um direito da população. Então as pessoas confundem direitos com benefícios. Cheguei a ficar arrepiado agora. Você recebe uma casa, eu quero que ele continue, porque os benefícios da revolução não são benefícios, são direitos da sociedade. Uma casa não é um benefício. Agora, se você tinha uma casa e ganhou mais uma, perfeito, é benefício. Aí é. Agora, essa casa foi dada pelo governo baixo o nome benefício. O que quer dizer benefício? Como um contrato laboral, eu posso tirá-la de você quando eu quiser. Eu, ditador. E o que faz essa ditadura? Eu vou tirar essa casa de você ou vou dividir para colocar outra pessoa a morar dentro dela, com você. Porque ela não foi nunca sua. Eu te dei como um benefício da revolução. Então, esse é um conceito muito claro, que é o que está os estados... Exatamente. Os estados de direito e justiça social e de direito, o que faz é o valor da propriedade privada. Ela é minha ou não é minha. Se não for minha, não quero. Então, isso é muito importante. E a Bolsa Família, a sacola de comida que a gente tinha, famílias talvez não receberam mais. Por quê? Porque elas se opunham ao Lula e o Lula não manda mais para esses caras. E assim, e isso pequeno, mas talvez tinha benefícios ainda maiores. Cara, muito doido isso. Alguma verba. Pra mim deu, cara. Vamos terminar, né, João? Não, vamos terminar com assim, galera. Galera, vamos se conscientizar. Não vou falar isso. Não, mas na verdade, cara, eu vou falar assim, se eu puder dar um recado, sei lá, quem sou eu? Tô dentro do meu achismo aqui. É só pra você deixar de ser pau no cu, acho que é o termo mais gostoso pra falar. É uma coisa mais acadêmica, né? Pra você deixar de ser pau no cu e se matar por conta de uma ideologia que você acha que porra, é a coisa... Não importa, tô falando de dois lados de uma ideologia radical que vai te levar àquilo que você não faz ideia que ele já fez. Qualquer radicalismo nesse momento vai te levar... Ah, mas estou lutando pelo meu país. Igual a galera do Chaves acreditava, estava lutando pelo país. E os caras estão saindo com a mochilinha que ganhou do Chaves com o tempo. É isso, bicho. Eu acho que... Eu acredito que o moderado, a moderação... Se eu puder dar um recado, uma ajuda pra sei lá, mano, vamos tentar ser moderado. E mais que isso, ver os dois lados, entender que o teu lado ele não é 100% foda. Nunca é. Certo? Acho que é isso, né? Sim, sim. Pensar... E pensar com a tua cabeça, né? Não com a dos outros, né? Exatamente. Também, que E não endeusar ninguém. E não endeusar ninguém, mano. Porque, ó, o Chaves foi endeusado pela direita e pela esquerda. Sim, sim. Em algum momento. Embora não exista direita lá, é um militar. Temos uma lei de que ela é meio ela é meio assinalada de direita. Eu acredito que ela seja de direita com muita honra e ela assume que ela não é de esquerda como os outros opositores. Mas o nome de direita fez tanto dano com o Chaves. O Chaves utilizou muito a palavra consequentemente, que uma pessoa assumir que ela é de direita na Venezuela pode ser o enterro dela politicamente. Tipo, falar que é comunista. Sim. Exatamente. Então, exatamente. Os extremos levam isso. Como você fala aqui que é comunista, você fala que você é direitista lá. É isso. Bom, deixem um like, por favor. Eu acho que esse assunto ele precisa ser... Cara, a gente falou muito tempo, então eu tenho um canal de cortes, vai lá, divulga. Eu acho que é importante pra caralho. Vamos fazer uma missão maneira, chegar esse vídeo em pessoas que eu acho que precisam ver. E comentem aqui embaixo pra dar... pra furar a bolha. Né? Pra like pra chegar em mais gente. Mas me dá o que eu posso pedir pra galera comentar? Pra galera. Marcar o seu amigo que acha que é da Venezuela, não é marcar, mano, é YouTube, burro. Puta, que tu é burro pra caralho, mano. Comenta aqui embaixo, então, se assim, todo brasileiro deveria assistir esse vídeo. Comenta isso. Sensacional. Sensacional. Obrigado por todo.